Olá, eu sou Fran Bonassi e esse é o podcast Ideias que Mudam. Ideias que mudam o quê? Mudam a sociedade, mudam o coletivo, mudam as pessoas e mudam os nossos pensamentos, então o que a gente entende de mundo. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a minha amiga Nelise. Eu vou apresentar um pouquinho da Anne para vocês e depois também vou convidar para que ela se apresente. Hoje o nosso episódio, então, é Ideias que Mudam o Julgamento Pós-Diagnóstico. A nossa convidada é a Nelise, é uma mulher, ela é falante, é inquieta, ama gatos, adora caminhar, viajar, que luta por justiça social, tem formação em magistério, pedagogia e especialização em educação interdisciplinar, atendimento educacional especializado e educação especial, e também, agora, com um diagnóstico tardio, autista. Então, Anne, queria te dar as boas-vindas. Bem-vinda, e agora com você. Mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade. Nós já tivemos várias lutas, Nossa luta, então, enquanto mulheres, de transformar, de vencer várias barreiras, quantos obstáculos já encontramos, e agora o que nos aproxima também é a questão do autismo, Tu sendo uma mãe atípica e eu com o diagnóstico tardio. O meu diagnóstico foi aos 52 anos e um dia. Então eu passei uma vida inteira tentando me enquadrar no que a sociedade gostaria, e para mulheres é sempre mais pesado, é sempre mais difícil, ou aquele duelo assim, eu vou ser o que a sociedade quer ou o que eu quero na minha essência e na minha verdade, porque o autista ele só sabe ser ele mesmo, ele não sabe ser uma outra coisa, e a gente acaba aprendendo, e aí as camuflagens, e por isso que o diagnóstico se torna tardio em mulheres. Então, Anne, para você, qual a importância da gente debater o autismo nos dias de hoje, onde as pessoas têm muitos achismos sobre o tema, mas pouca informação real e o que realmente é de verdade os diagnósticos e, no caso, o transtorno? Eu acho primordial, Porque se tu pegar essa história da inclusão, as pessoas com deficiência, elas viviam em casa ou viviam em instituições, Com o tempo, assim, as pessoas... Foi permitido, de certa forma, Claro que uma lei obriga essas crianças e esses adolescentes estarem nas escolas. Mas daí começou um processo assim, olha, eles estão dentro da escola, isso não quer dizer que eles estão inclusos, Por muitas vezes a gente viu a questão da segregação também. Então começou todo um movimento de uma sociedade, mas a sociedade também, ela vendeu uma ideia no sentido que uma escola inclusiva, uma escola ia ter todo um suporte, e não tem. Falta muito ainda. É um sistema que é falho. E é uma sociedade falha. Então começou o movimento das famílias lutarem pelos seus direitos. Eu tenho um direito, eu vou lutar por ele. Eu sempre lutei pelos direitos das pessoas com deficiência e outros, mesmo sem saber que eu era uma pessoa com deficiência. E é bem isso que tu falou. As pessoas assim, elas julgam tudo, elas se consideram que sabem de tudo, o notório saber que a gente diz. Mas na realidade é muito diferente. Então eu gostaria que essa não fosse uma luta só minha ou uma luta só tua, mas que fosse de todas e todos, Porque ninguém volta para o armário, Ninguém volta para a cozinha, e eu não vou voltar para uma instituição. Anos atrás eu poderia estar numa instituição. Com certeza. E também a gente tem que estar sempre explicando o óbvio para as pessoas, Como tem que lidar com as pessoas, e não é que a gente quer um tratamento diferente, mas sim entendendo que as individualidades são importantes. A gente precisa sim ver a individualidade de cada pessoa, e eu como mãe atípica vejo a individualidade da minha filha. Eu tenho 2 filhas, uma típica e uma atípica, então cada uma é diferente da outra, como qualquer outra criança, mas a Cecília tem algumas dificuldades que a Clara, por exemplo, não tem. Então a gente precisa olhar essa dificuldade dela, e tratar de uma forma diferente, onde ela consiga ter uma qualidade de vida melhor, dar um suporte para ela necessário para ela desempenhar aquilo que ela tem dificuldade. E eu acho que isso é a questão também quando a gente fala do acesso, Quando a gente fala em direitos, as pessoas muitas vezes assim, mas para quê? Daí assim, eles julgam até a meia entrada para pessoas com deficiência. Daí eu até fiz um comentário esses dias. Eu fui diagnosticada, eu tenho um laudo, eu uso uma CIPTEA, que é a carteira de identificação das pessoas com transtorno, que é emitida pela FADERS, no Rio Grande do Sul, e é através do número de autistas que tem no Rio Grande do Sul que nós vamos conseguir políticas públicas.
Não, então eu peguei essa carteira porque eu tenho direito a 50% de desconto nas entradas, desconto no IPVA, né, comprar carro mais barato. Para mim, do que é valer isso, né? Se eu não consigo nem dirigir, e também é em função do espectro. Tem pessoas que vão dirigir e outras não. Para mim, a sobrecarga seria tanta que eu não conseguiria. Só em pensar em entrar num carro, eu já tenho a sensação de congelamento. Então, é uma luta imensa, né? Mas é muito difícil a gente lutar sozinho. Porque por quanto tempo eu lutei para tentar me enquadrar no que a sociedade esperava de mim, enquanto mulher, enquanto pessoa. E eu vivia num duelo. Eu não sou uma luta interna gigante. Então, quando a médica, que é a doutora Fabiana Elisa Munhol, fechou meu diagnóstico, eu digo assim, para mim aquele é um renascimento. E foi com 52 anos e um dia. E eu só fui começar a desconfiar que eu podia estar no espectro em 2018, depois que eu fui trabalhar na Mafa. E tu vê só como o masking, na verdade, para as meninas atrapalha, né? Atrapalha a vida das meninas. A minha filha, por exemplo, levou 2 anos e meio para ter um diagnóstico. Mesmo fazendo as terapias, já com 2 anos e 3 meses, mais ou menos, a gente iniciou TO, fono, psicóloga. E o diagnóstico dela veio com 4 anos e 11 meses. Porque eles ainda achavam que era TEL, que era transtorno específico da linguagem. Porque ela não se comunicava, ela falava poucas palavras perto do que deveria falar naquela idade, né? Então, assim, ela tinha interesse pelas pessoas, algumas pessoas, né? Na escola não tinha muito interesse pelas crianças, mas, por exemplo, comigo ela interagia bem, com outras pessoas, mas eram alguns interesses específicos, né? Ela não fazia contato visual, que hoje ela faz, então tudo, na verdade, foi se somando um checklist, né? De coisas que ela poderia estar dentro do espectro, mas o diagnóstico não vinha. E o quanto isso é... A família, na verdade, fica aflita, querendo um diagnóstico para quê? Para ser um ponto de partida, né? Para a gente saber, e daqui para frente, como vamos dar o suporte necessário, né? Então, eu acho que o diagnóstico é muito importante. Que pena que o teu foi tardio, né? Que tu não pôde ser quem tu sempre quis ser, desde pequena. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso exatamente para que as famílias, as mães, os pais, olhem para as crianças e consigam identificar algumas coisas, né? Que o autismo não é porque uma criança vai ser autista que essa criança vai ter retardo mental, por exemplo, que é o que as pessoas associam ao autismo muitas vezes, por essa questão que tu já comentou, de muito tempo atrás, que só diagnosticavam casos nível 3 de suporte, que eram aquelas pessoas que não falavam, né, não oralizadas, isso. Que eram pessoas que se batiam, que eram pessoas que não faziam contato, não eram pessoas carinhosas, tanto que ainda tem alguns estigmas, né? Mas autistas não são afetuosos. Mas autistas não falam. Como tua filha é autista, se ela não tem cara de autista, mas qual que é a cara de autista, né? E ontem, na palestra que a gente foi, eu vi que tu perguntou pro Charlie, tu tem cara de autista? E ele, sim, tenho. Então, assim, como as crianças, né, se veem e como é natural isso para as crianças, né? Ele sabendo do diagnóstico dele, então, para ele tem cara, né? Mas como para a sociedade ainda é difícil, né? E eu acho que é bem isso, né? As coisas, dar nome às coisas. Mas esse processo que tu passou de tua filha ser diagnosticada antes dos 5 anos, ele ainda é muito difícil para outras pessoas, né? Porque a gente vive numa cultura da espera. E essa cultura também se vive na educação, nesse processo de desenvolvimento. Porque, assim, a criança, ela tem que desenvolver certas coisas, né? Um tempo atrás se dizia assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Isso, hoje, assim, não se fala mais. Por quê? Se tu percebe que aquela criança não está desenvolvendo de acordo com o que é esperado para a faixa etária, tem que ser feita uma investigação e uma intervenção. Quanto antes tu intervir, tem habilidades que a criança vai desenvolver. Como tu falaste ali da questão da afetividade. Eu também achava assim, autista não brinca, autista não tem vínculo afetivo, não olha no olho. Eu só percebi, assim, aquela ação dos movimentos das estereotipias, que é aquele balançar, né? Outras coisas. E eu tinha trabalhado com, acho que sou professora desde 1990, com 2 ou 3 crianças. Quando eu fui para a Mafa, eu percebi assim, tem 60 pessoas aqui de 4 a 59 anos, uma totalmente diferente da outra. Mas o que acontecia ali? Que quem estava, geralmente os que estavam acima, tinha mais de 18 anos, eles não frequentaram a escola. Então, tu percebia uma diferença no desenvolvimento.
Diferente do que as crianças hoje que já estão inseridas no contexto escolar. Isso não quer dizer que elas estejam inclusas. Uhum. E temos um longo caminho ainda, porque daí vem a resistência do ser humano, né? Ah, não tenho conhecimento, não tive formação. Eu também não tinha. E eu fui atrás de uma forma ou de outra. Hoje a gente tem muito acesso, né? O Google tá aí, o Instagram, o Facebook, e eles nos ajudam nesse sentido, de buscar informações. Tu começa naquele processo assim, algo não funciona de acordo, né? A menina começa o quê? Na primeira etapa já da infância ali, já imita, não faz assim, não senta assim, não senta assado, cumprimenta todo mundo, beija o tio, beija a tia, beija o vô, beija a avó. Então a menina vai vendo que se ela não faz isso, isso incomoda. E daí ela vai olhando assim, aquela outra menina fez. Então é essa menina que eu vou imitar. Então, isso são as camuflagens, né? Que é o masking. Tu vai aprendendo a imitar o comportamento de outras pessoas. Porque o teu comportamento, muitas vezes, ele gera conflito. E daí, assim, só que isso vai se estendendo cada vez mais. Os meninos já é diferente, por isso que falam, né? Que tem mais meninos. Sim, hoje tem mais meninos do que meninas. Mas tem menos meninas diagnosticadas. Porque depois a menina assume tantas camuflagens que isso acaba se perdendo. Tanto que eu penso assim, uma época eu fiz um trabalho de conclusão de curso que era em busca do meu ser. E eu já vivi tantas pessoas, tantos personagens na minha vida, que um dia eu digo assim, não, agora eu vou ser eu mesma. E juntou com esse processo de estar na MAFA. E daí eu comecei a estudar sobre autismo, ir atrás. E comecei, assim, cada vez mais me entender, mas ficava naquela dúvida. Tá, eu sou autista? Eu tenho TDAH? Ou eu tenho um monte de trauma? Né? Ou todo mundo é assim e não fala, porque eu sempre fui muito sincera, um senso de justiça gigante. Eu digo, algo acontece. Comecei naquele processo, daí eu olhava assim, a própria Instagram. Assim, essa característica em um outro, eles se aproximam muito, né? Tá, sou uma coisa. Não sou. Sou, não sou. E num conflito. Até que quando eu fechou o diagnóstico, eu sou as duas coisas, né? Eu tenho o autismo, né? Nível de suporte 1, que é um nível de apoio que tu precisa, e tenho a questão do TDAH, e um entra em conflito com o outro. Mas hoje eu sei quem eu sou, e porque eu tinha determinados e tenho determinados comportamentos. Então, assim, eu fui revalidada, né? Estou me reprogramando para saber o que eu realmente gosto. Muito bem. E agora, então, nós vamos para o quadro Francamente. Então, hoje, né, nós vivemos um momento onde nasce uma criança autista a cada 36, né? E a gente vê que isso vem evoluindo e alguns estudos mostram que daqui a um tempo pode ser que estejamos em 1 para 1. Então, assim, eu queria te perguntar também como foi para ti o pós-diagnóstico? Como foi a aceitação dos teus amigos, na tua família? Qual que foi o julgamento que tu teve? Se antes tu era vista de uma forma e agora tu é vista de outra por essas pessoas? Como que é a tua rede de apoio nesse momento? E a gente queria te conhecer um pouco melhor, entender um pouco mais agora nesse nesse novo nascimento da Anne. Eu vou dizer que eu era uma pessoa que eu não chorava, praticamente. Porque eu pensava assim, por que eu vou chorar? Porque eu sempre pensava assim, eu sempre uma pessoa sofrendo mais, com um problema maior do que eu. A primeira coisa, com o diagnóstico, né, eu comecei a chorar. E eu chorei. Por quê? Porque eu vivi muito numa história de não pertencimento. E sempre tentando entender quem eu era e por que eu agia de determinadas formas, e por que eu incomodava muitas vezes, por que eu tinha dificuldades de relações com as pessoas, por que algumas coisas tornavam uma dimensão maior para mim. Todo esse conflito. Mas eu lembro que a médica perguntou para mim assim, o que isso muda na tua vida? Eu digo, é questão de respeito. Né? Então, e eu pensava assim, não, se eu lutava por eles e por elas, agora eu vou lutar por mim. Mas eu nunca pensei que ia passar por algumas situações. Eu estou num grupo, né, de adultos autistas, pessoas, servidores públicos, federais, estaduais, municipais, e as pessoas relatavam, além da demora de ter o diagnóstico, de situações de trabalho que umas omitiam o diagnóstico, com medo de sofrerem, né, assédio. E eu assim, isso nunca vai acontecer comigo, né?
porque eu trabalho desde 1990 como prof, sou professora da rede municipal desde 2010. Não pensei em passar por isso. Mas logo o teu diagnóstico começa a ser invalidado pelas pessoas. Porque as pessoas dizem, não, isso não é autista. Quanto tempo demorou para ser avaliada? De onde tu tirou isso agora? Porque eu te conheço há anos. Ou assim, se tu surtar, como que a gente vai agir contigo a partir de agora? De que lado que tu vai estar? Tu vai apoiar os professores, esses que têm uma resistência gigante à inclusão e sempre com a mesma justificativa, que não receberam formação para isso. Ou até que quando passaram num concurso não tinha previsto que iam trabalhar com esses alunos e essas alunas. E essas pessoas sempre vão existir. Então eu passei por algumas situações que eu não esperava. Porque eu tenho uma vida funcional antes do diagnóstico. Eu já era professora. Eu tive conquistas. E agora? Então eu estou sentindo um pouco na pele o que essas pessoas sentiam. Acabei fazendo reformulações do meu ambiente de trabalho, tudo isso. Fácil nunca vai ser. Né? Eu ando sempre com o cordão, porque o cordão ele é questão do atendimento prioritário. Daí tu vai identificar se a pessoa ou é autista, né, ou se tem as deficiências invisíveis. Justamente porque o autista não tem cara e tem outras deficiências que também não. Uhum. Mas eu também ando para ele para as pessoas verem, olha ali, ó, ela é uma mulher adulta, ela é uma professora e ela é autista. E eu não sinto vergonha disso. Esse é o processo. E eu vejo, assim, o encantamento das crianças. Eles começarem, assim, nossa, ela é autista. Tem uma professora é autista. E eles começarem a perguntar. Ontem teve crianças que me deram parabéns pelo dia do autista. E eu digo assim, eu não vou dizer para uma criança que não é o dia do autista, que é o dia da conscientização. Uhum. Eu vou pegar essa criança e vou explicar para ela. Um outro perguntou, prof, chamar de autista é ofensa? Eu digo, sim, se for um xingamento é autista, mas se você disser para mim assim, você é uma professora autista? Não. Mas se você disser assim, sou autista, ou se eu usar o termo assim, eu sou meio autista, não é legal, porque não existe meio autista, eu sou autista por completo. E as pessoas muitas vezes usam esses termos capacitistas e vão reproduzindo, e é por isso que a sociedade também, por mais que a gente saiba que as coisas sejam estruturais, a sociedade é muito cômodo enquanto nós estávamos todos escondidos dentro de casa. Só que essas crianças, os colegas da CS, né? Eu vejo agora na escola que convivem com a gente, eles já vão ver isso de forma diferente. Como que eu vou aprender a lidar com uma pessoa com deficiência, ou um autista, ou uma autista, se eu não estou com ela, se eu não convivo com ela? E o conviver também é no ambiente de trabalho. Só que o trabalho também vem aquela, né? Não existem adaptações razoáveis. Porque é uma sobrecarga de várias formas e o autista ele precisa de algumas coisas diferenciadas. E aí é uma outra luta. De eu exigir adaptações razoáveis, né? Lutar por uma redução de carga horária, porque enquanto eu não sabia do diagnóstico, eu ia assim, sobrevivendo. Eu sempre disse, eu sempre fui uma sobrevivente. Hoje eu renasci. Porque junto com o autismo tem muita questão da ideação suicida. E eu sou uma pessoa que eu contei até numa palestra que com 11 anos eu tentei me suicidar 3 vezes. Uma criança que faz isso é porque é uma criança que está com a saúde mental muito abalada. É uma criança adoecida. Porque a gente sempre diz, a melhor fase é ser criança. Como é bom ser criança, né? Para alguns é bom, mas para outras crianças não. As crianças também sofrem. As crianças também têm seus direitos violados. E essa ideia já passou muitas vezes. Por isso eu tinha aquela coisa assim, eu sobrevivo. Porque é tudo tão difícil, é tudo potencializado para o autista. Excesso de... A luz pode incomodar para um, pode não incomodar para outro. Alguns podem falar demais, no caso que nem eu, outros podem não ser falantes. Mas a partir do momento que ele não é falante, isso não quer dizer que ele não tenha direito a uma comunicação. Existe comunicação aumentativa alternativa, existe tecnologia para isso. A criança usa de gestos, usa de apontamentos, mas eu tenho que estar disposto também a olhar e entender que é um processo muitas vezes doloroso, mas eu me sinto muito melhor com o meu diagnóstico. Eu sei quem eu sou e eu sei que tudo que eu passei tinha nome. Até para te entender e para tu si próprio acolher, né? E saber que
aquilo que tu sentia ou aquela forma como tu via o mundo, as pessoas, era por isso, né? De ter um olhar diferente, como tu falou algumas outras vezes, de ser espontânea, de não conseguir mentir, de, né, simplesmente chegar e falar para as pessoas o que pensa. E a gente sabe que o autismo tem muito disso, né? De realmente ser quem a pessoa é e falar o que acha. Outro dia mesmo a gente estava num restaurante e tem um amigo meu que ele não tem cabelo, ele é careca. E a minha filha chegou e disse, você é careca. E passou a mão na cabeça dele. Então, pra ela é muito espontâneo ser assim, né? E aí eu disse, filtro zero, né? Então, assim, filtro social zero. Mas eu acho que isso é legal, que as pessoas começam a identificar também que são algumas características e que as pessoas são assim e que a gente precisa respeitar as pessoas da forma como elas são, né? Porque a gente sempre quer enquadrar as pessoas, né, e estabelecer padrões. Todo mundo tem que se comportar da mesma forma, né? Como se eu me comportasse, né, da mesma forma que os outros. Então, o autista tem essa questão da sinceridade. E isso escapa, eu digo assim, de vez em quando eu tento, sabe? Mas imagina o caso da Ceci. Se tu vai lá e tu vai xingar a criança, vai dizer, como tu fez isso? Modo educado, não se diz isso para as pessoas, porque ela não usou o careca como um xingamento, né? Ela foi uma característica da pessoa que ela observou e ela falou. Então, tu já sabe que a tua filha é autista e que isso é um comportamento esperado. Então, tu pode até em algum momento treinar essa habilidade. Olha, né? Sim, ou mudar o foco para que ela não fique insistindo naquilo. Porque a questão do contato visual que a gente falou antes, não faz, mas isso é uma habilidade a ser treinada. Tem várias coisas que podem ser treinadas e ensinadas. Mas também nós temos um sistema que algumas terapias são muito difíceis. Eu não consigo fazer terapia ainda. Por quê? Porque se eu pegar, tu tem que pagar por uma terapia. Já tem essa questão, né? Daí eu faço tratamento com canabidiol, que é um tratamento caro, mas tem me feito muito bem. Então, o SUS não está preparado, falta muito, né? Mesmo na rede privada, há psicólogos que trabalham com adultos autistas, ainda é muito difícil. Porque eu vou fazer uma psicoterapia, daí a psicóloga vai pontuar algumas coisas e eu vou dizer assim, não, mas isso é por causa do espectro. Porque eu estudei o espectro e eu sou autista. E daí eu vou ficar naquele pensamento ruminativo, assim, agora ela não entendeu isso, né? Agora eu vou ter que explicar. Daí quando eu vejo, tô eu, né? Dando terapia para ela. Dando terapia para ela, ensinando a como lidar comigo. Então, isso demanda muita energia. Então, nós temos um longo caminho para que esses adultos e essas adultas autistas recebam seus diagnósticos e tenham visibilidade também. E a questão dos planos de saúde, né? Para eles, o autismo é o tratamento mais caro que existe, mais caro que o câncer. Então, é muito polêmico ainda. Eu espero que um dia essa luta não seja só minha, não seja só tua, que seja de todos. O melhor é que a gente não precisasse lutar por isso. Exatamente. O melhor, né, seria ir nos planos, a gente vê que a cada pouco o plano, ele entra em contato, porque ele quer rever algumas questões, algumas cláusulas, até a gente tem um movimento também, eu tenho um plano de saúde privado, a minha filha faz os atendimentos privados, e a gente tem um grupo de pessoas que está indo atrás de algumas coisas também, porque quando a gente descobriu o diagnóstico, o plano cobriu todas as terapias, e agora não cobre mais. Então, não, mas a gente reviu aqui no plano, agora não cobre tal coisa, tal coisa e tal coisa. Então, assim, a gente é um desgaste, né? E a minha filha é pequena, ela é uma criança, então quem sofre esse desgaste sou eu, meu marido, é a nossa família, né? Que tem que ir atrás e é um direito dela e ela tem que fazer e a gente não vai deixar de fazer, né? E de ir atrás das coisas para ela. Mas é sempre um desgaste de ter que ficar lutando, parece, por uma coisa que é um direito. E é um direito dela. É um direito dela fazer e dela ter esse acesso, né? Então, assim, não só, e o SUS deveria com certeza abraçar muito mais e abrangir, né? Mais as terapias, né? Se preparar para isso. E eu acho que as cidades poderiam focar e ver como está aumentando os casos, né, os diagnósticos, poderiam ver políticas públicas para atuar, né, dessa forma. Então, uma clínica municipal especializada para autistas, onde ali vai ter todo o suporte necessário, como o trabalho que a Amafa faz. Só que a Amafa, hoje, ela não consegue atender todas as crianças que estão no espectro em Farroupilha, né? Então, até conversando com a Aline um tempo atrás, ela me falou, a gente dobrou o número de vagas, mas já começou a fila de espera de novo. Porque todos os dias
tem diagnósticos novos. E essas pessoas, essas crianças, enfim, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, ficam na fila para receber o suporte necessário, né? Olha, a MAFA, ela tem, acho que atualmente, 112 eles consideram assim, ó, os alunos e as alunas até 18 anos, e a partir dos 18 anos são os usuários e usuárias, né? Que nem tem a parte da educação e a parte da assistência social. Tem crianças, já tem uma lista de espera, né? Tem algumas pessoas que acabam abrindo mão do atendimento ali quando são chamadas por outra criança que as famílias não têm condições financeiras. Daí a gente tem que entrar num assunto também. 78% dos homens abandonam, né, a família, abandona essa criança e essa mulher. Então, muitas são mães solo. Nem sempre a mãe que tem que levar o filho para essas terapias consegue trabalhar. Daí tem a luta da questão do benefício. Então, assim, ó, a Andrea Werner, que é uma jornalista, que é mãe do Theo, e ela também, ela é deputada estadual em São Paulo. Pelo PSB, né? É isso. A Andrea teve o diagnóstico também tardio dela. E ela fala, e eu lembro de um texto dela que ela falava assim, carinha de anjo, né? Que todo mundo considera que a mãe que tem um filho com deficiência, é uma mãe especial. Especial para quê? Que é uma mãe que tem que lutar todos os dias, ela acorda lutando. Isso se ela consegue dormir. Né? 80% dos autistas têm transtorno do sono. Então, assim, eu já conheci, eu sou uma pessoa que bebê, eu tinha uma cuidadora que me dava remédio, Novalgina. Porque daí foram desconfiar, assim, como que ela só dormia com a cuidadora e não dorme com a gente? Ela dava medicação. Então, eu passei a minha vida inteira, né, com essa questão do distúrbio do sono. E ou dorme, ou não dorme, ou com sono intercalado. Então, imagina isso para uma família, ter que lidar com tudo isso. Então, assim, não tem nada de especial. Eu digo, não tem nada de anjo, porque é muito fácil para a sociedade colocar esses termos. É como assim, ó, vamos passar o pano. Ele é um anjinho azul, né? Anjo. A partir do momento que você é um anjinho, não precisa ter direitos, né? Tu não precisa lutar. Tu vai só aceitar tudo que vem e dizer amém, aleluia, salve. É por aí. Então, assim, nós temos um longo caminho, não tem nada... Eu acho assim, ó, não tem nada de mãe especial, né? Eu não sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa com deficiência e tenho direitos e vou lutar por eles. Se isso incomoda ou não a sociedade, é ela que vai ter que lutar com isso. Eu vou defender as minorias, eu também sou uma minoria. E é muito difícil, alguns momentos. Porque eu vejo assim, as pessoas me conhecem, sabem da minha luta por várias causas, e mesmo assim, me falam algumas coisas que eu digo assim, você tem coragem de me falar isso? Na minha frente. E quanto a gente percebe muito quando as pessoas caem em contradições. Então assim, eu venho aqui, Fran, eu tô junto contigo. Mas eu saí dali assim, olha, eu não tô nem aí com essa causa da Fran. E isso é muito triste. Uhum. Agora, então, a gente vai indo pro final já do nosso episódio. E eu gostaria de dizer que a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, né? Tá fluindo muito bem e muito legal, queria te agradecer já. E a gente vai pro quadro, então, Que Bom Seria. Que bom seria, né, Anne, se as pessoas se informassem mais, se as pessoas quisessem entender o que realmente as pessoas que estão no espectro sentem, qual o suporte que as pessoas, né, podem dar para uma criança, para um adulto quando está em crise. Que bom seria se o olhar das outras pessoas para com vocês que estão no espectro, para com nós que somos mães atípicas, fossem um olhar de empatia, um olhar de acolhimento. E eu, na verdade, eu idealizo que bom seria se a gente tivesse aqui na nossa cidade, né, uma capacitação para os professores, para pais não atípicos, para pais típicos também, que toda a escola se envolvesse, né, todas as escolas se envolvessem nessa causa, entendessem, pelo menos quisessem saber mais sobre, para que a gente conseguisse, na verdade, acabar com algumas coisas que são fantasiosas e que as pessoas pensam e imaginam e querem falar sobre a causa, querem falar sobre os autistas mesmo sem conhecer. Para você, que bom seria, o que seria ótimo, como seria uma sociedade melhor
em relação a isso? Eu acho que, Fran, a gente tem uma característica, mais uma característica em comum, né? Que a gente vive numa bolha, e eu digo, eu vivo uma bolha da inclusão. Porque para mim, enquanto autista e enquanto professora, tem coisas que são óbvias, né? Como que eu não vou incluir? Como que eu me sinto no direito de julgar? Né, e falar assim, não, mas esse aluno, essa aluna eu não quero por isso, por aquilo. Eles são sempre culpabilizar a família, né? Uhum. Tanto que o autismo, se tu pegar a história, existia uma época que era a mãe geladeira, que atribuíam à mulher a falta de afeto entre a mãe e o filho, ou a filha ali, a questão do autismo. Então, nós, enquanto mulheres e mães, continuamos sendo julgadas. Porque nunca o que a mulher faz é bom o suficiente. O que eu vejo nas escolas? E como profissional, que se eu pegar um grupo, são poucos professores, sim, que se sentem preparados, e alguns não se sentem preparados, mas eles procuram, vão atrás de curso, pedem ajuda, e perceberam assim, que é um caminho sem volta, que essas crianças não vão voltar para uma sala de educação especial, de classe especial, que para muitos seria isso. Então, assim, eu vou botar ela numa classe de educação especial, fica com aqueles 5, 10, 15 autistas ali, mais síndrome de Down, mais criança com deficiência, e eu não preciso... Mas qual é o aluno idealizado que elas querem? É um aluno que vai bem nas notas, é um aluno que não me incomoda, Que fica 4 horas sentado. Só que esse aluno, muitas vezes, ele não precisa do professor. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu sou autodidata. Quando eu na escola, eu ia sempre mal. Quando eu fui para a faculdade, eu fui laureada. Mas eu tive que fazer um curso à distância, porque é ali que eu conseguia estabelecer o meu processo de aprendizagem e conhecer. Mas enquanto não houverem pessoas querendo abraçar as causas e pensar, olha, isso pode acontecer comigo. E se fosse meu filho? E se fosse minha filha? O que você iria fazer? O que eu iria fazer? Eu fico muito ressabiada ainda do que está por vir. Porque a sociedade é um conjunto de coisas que tem, é uma engrenagem, né? Que tem que funcionar. Então, hoje, assim, já começou a questão de ter parques adaptados. Que bom, né? Mas temos outras coisas. Não tem como fazer um trabalho com uma criança no espectro, com uma turma de 25, 30 alunos. Eu vejo aqui, nós temos um ambiente que tem 3 pessoas aqui. Tem alguns sons aqui, alguma luz, que isso pode me incomodar. Mas eu já sei por que me incomoda. E eu também sei que eu posso pegar meus óculos escuros, que eu posso usar um abafador. Mas eu sou uma autista, que eu estudei sobre autismo antes de saber do meu diagnóstico, que eu treino habilidades nas crianças, então eu sei como agir nessas situações. Mas nem sempre essa criança vai conseguir expressar. Daí ela está naquele ambiente que para ela é muito mais de uma sobrecarga, porque muitas vezes ela está lá jogada num canto. E daí vem a questão assim, foi vendida a ideia que tem que ter psicólogo, assistente social, um professor de apoio, né? Nós não temos. O que nós temos são estudantes do ensino médio, que muitos fazem o que podem para ser monitores e monitoras, que não recebem formação. Daí tem a questão das acompanhantes terapêuticas, que vem pelos planos, né, da terapia ABA. Tem muito ainda a acontecer. Mas nós temos muita resistência. Eu sempre digo assim, tem que ter formação? Sim. Mas uma formação não vai mudar uma pessoa que tem uma atitude enraizada, assim, que ela não consegue, assim, romper com as barreiras atitudinais que estão nela. Anny, agora a gente já vai, então... chegando ao fim do nosso episódio, eu queria te agradecer muito, tá? Por tu ter aceitado esse convite, dizer que é muito importante e é o primeiro episódio, então que bom ter você aqui nesse primeiro, né? E dizer também que, deixar eu acho que uma frase de finalização que a gente tem ouvido muito agora no mês de conscientização ao autismo, que é que a gente precisa valorizar as capacidades e respeitar os limites, né? E eu acho que isso é extremamente importante, então, muito obrigado. Se tu quiser deixar também uma fala final, fica à vontade. E a minha frase é: nada sobre nós sem nós. Então, nada melhor do que falar sobre autismo um autista, né? Ou uma pessoa que está engajada ali, uma mãe. Então, assim, porque eu consigo fazer leituras que outras pessoas não conseguem, isso não me torna melhor ou pior do que outra pessoa, com mais conhecimento ou menos conhecimento. Não é sobre isso. Mas, assim, quando eu expresso,
Eu poderia dizer para assim, ai, que bom, né, que todo mundo aceitasse, que acolhesse, mas daí eu estaria numa propaganda de margarina. De margarina, né, eu estaria num quadro idealizado, e eu sei que a realidade não é assim, e o autista tem isso, né, a gente não vai fantasiar, eu não vou criar um mundo ideal, se é um mundo que eu não acredito, porque eu vivia num mundo ideal e eu fui corrompida por certas coisas. Muito obrigada.